Olá, como vão todos vocês? Tudo bem? Eu sou o professor Samuel de Jesus, do canal Leituras da Resistência, canal novo. Nós tivemos o primeiro vídeo, onde eu indicava, fazendo indicativo de uma bibliografia sobre o regime militar, uma bibliografia composta de livros que eu tenho aqui atrás na minha biblioteca, alguns que eu tenho há aproximadamente 15 anos, menos ou mais, né? Então o objetivo desse canal é sempre a dimensão da leitura, a leitura crítica, né? E hoje eu separei uma leitura muito importante, que é um livro recente, lançado nesse ano de 2019, e que ajuda nós entendermos o momento, né, da política atual, da política na atualidade, que é este livro aqui, Democracia em Risco, né, é um ponto de interrogação, uma obra escrita por vários autores, né, me parece que são 22 textos, 22 ensaios sobre o Brasil hoje. Posso destacar aqui alguns autores: Sérgio Abranches, Celso Rocha Barros, José Arthur Gianotti, Ângela de Castro Gomes. Nós vamos falar sobre esse artigo, esse capítulo da Ângela de Castro Gomes. Outros autores como Daniel Arão Reis, Matias Spector, André Singer e Eloise Starling, que é o capítulo que eu vou falar hoje, né? O capítulo da Eloise Starling se chama, está aqui, O Passado que Não Passou. E é um artigo muito importante, um dos artigos mais relevantes, né, deste livro, onde ela fala sobre a fraude sobre a história, a fraude que a história vem sofrendo, sobretudo dos partidários da escola sem partido. Então, já podemos ir aqui rapidamente para a leitura, e aí vamos analisar alguns pontos aqui que eu pretendo tocar, né? Separei aqui alguns parágrafos, que é o da página 341, o último parágrafo. Meio século depois, neste que é ainda o mais extenso período de vigência da democracia no Brasil republicano, os historiadores descobriram, perplexos, que nem o golpe de 1964, nem a ditadura militar tinham se transformado em história. Entre determinados setores da sociedade, não há sequer consenso de que ocorreu um golpe de Estado naquele período. Então, nós tínhamos, principalmente do meio acadêmico, universitário, os historiadores, havia um consenso sobre o fato de que existia, e sempre existiu, desde 1964 para cá, a ditadura militar, chamada pelo historiador Carlos Fico de a ditadura civil-militar. Tem esse nome porque não foi uma ditadura somente militar, né? Houve uma presença maciça de setores civis, sobretudo da elite econômica, né? Da elite, da mídia e vários outros setores importantes na sociedade e que são chamados de elites, né? Então, não há um consenso em vários setores da sociedade de que ocorreu uma ditadura, um golpe militar. Ou seja, muitas vezes, nesses últimos 30 anos, ouvimos, né, da boca de muita gente, eu tenho certeza que muitos de vocês ouviram, o seguinte, a seguinte afirmação: no tempo da ditadura era melhor, as coisas eram melhores, né? Os militares são honestos, né? São incorruptíveis. Então,
muitos afirmavam, se a ditadura voltar, né, o país será consertado, os nossos problemas serão resolvidos. Então, é um fragmento importante, né, um parágrafo importante que eu destaquei. E podemos prosseguir. Aqui na página 343 eu separei um outro parágrafo, é o segundo parágrafo. Ela diz o seguinte, escreve, né, o seguinte: o principal problema da fraude na história não está, contudo, somente na atribuição de um sentido mistificador ou redutor à narrativa. Está na veracidade ou não dos fatos que se relatam. Vale dizer, a fraude aparece quando há alteração daquilo que os historiadores chamavam ou chamam de verdade factual. A ostentação pública de fatos que não podem ser modificados pela vontade de quem ocupa o poder, nem podem ser demovidos a não ser por força de mentiras cabais. Ou seja, a verdade factual ela é resultante de um conjunto vasto de documentação e também, da mesma forma, uma vasta produção, né, pesquisa em cima de documentos, do qual então se produz, se escreve, se publica e, olha, se afirma um consenso, né, de que aquele fato ocorreu. Então, aquele determinado fato se torna uma verdade histórica, ou seja, uma verdade factual. Então, ela afirma o seguinte, se uma verdade histórica, se uma verdade factual não pode ser mudada, qual é a fórmula utilizada, qual o meio utilizado para tirar a legitimidade da verdade factual? É a mentira. É a mentira. Então, e através da mentira, então você constrói a fraude na história. E é este momento, então, que nós estamos vivenciando, principalmente os historiadores, né, quando recebem os alunos, e os alunos aparecem com algumas indagações que vão nesse sentido. Hoje não é de se assustar, alguns alunos perguntando, e a outra versão em relação à ditadura militar? Então, é um pouco isso que acontece quando você deslegitima a história através de mentiras. Você faz valer uma versão, uma outra versão do acontecimento histórico. A despeito das fontes, da vasta documentação, das pesquisas produzidas, ou seja, a história passa a ser uma questão de opinião, né? E isto é desenvolvido pelas forças antidemocráticas, né? E há uma pretensão de transformar essa história inverídica na versão oficial. É isso que as forças autoritárias pretendem. Okay? Então, esse importante livro, leiam, A Democracia em Risco, é uma pergunta. Está aí nas livrarias, né? E vocês podem, então, conferir. Tá ok? Um grande abraço para vocês, espero ter valido a dica e até o próximo vídeo. Valeu!